Boa noite, tudo bom com vocês? Mais uma live aí, aguardada por mim e pela enfermeira Patrícia Freire, uma professora maravilhosa que me convidou. É uma satisfação muito imensa estar iniciando essa live com essa profissional maravilhosa, né? Que é a nossa queridíssima aí, professora, enfermeira, né, de ponta como eu, para estarmos realizando mais um assunto muito importante, aguardado por todos, que resolvemos fazer juntos novamente. Então, eu fico muito feliz pelo convite. Antes de iniciar tudo, eu quero aqui, rapidamente, 2 minutinhos, desejar aniversário para um amigo meu maravilhoso, irmão companheiro, Jonathan Oliveira, que está fazendo aniversário hoje. Então, feliz aniversário, meu amigo. Que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais. Que você continue sendo esse meu irmão conselheiro, essa pessoa maravilhosa e companheira ao meu lado, tá? Então, vou chamar aqui já, agora, a nossa queridíssima amiga, parceira. Até uma água. Aguardando a professora Patrícia. Olá, querida. Olá, boa noite. Boa noite a Boa todos. noite. Como você? Patrícia, desculpa a demora, porque eu acabei de chegar e foi aquele corre-corre, como sempre na nossa vida de enfermeira, aquela luta, e o Zap não para de tocar, de chamar, e eu nem tô aí pro Zap agora, né? Tô aqui ansioso, todo mundo tá ansioso por essa live de hoje. É sempre um prazer, né, participar com você desse encontro maravilhoso. Ontem mesmo falei de ti na sala de aula, né, na minha aula presencial com os meus alunos. Eles ficaram super encantados, né, com os seus vídeos, né, com as suas lives. Gente, não deixe de seguir ela. Ela é maravilhosa em tudo que ela fala. Ela frisa muito sobre a questão. Eu uso muito essa palavra, aprendi com você, integralidade, totalidade. Isso é muito legal. Aí eu falei assim, ó, amanhã nós estamos juntos. Ontem eu queria realmente fazer aquela live com você, que eu também tenho alguns alunos que têm essa dificuldade naquele assunto a qual você me propôs. Muito maravilhoso, né? Te confesso que eu não estou assim, muito preparado para falar desse nosso assunto hoje, mas vai fluir. Vai fluir, com certeza. Quero desejar boa noite a todos. Meu amigo maravilhoso, você arrasa, você não precisa se preparar, você já brilha. E é isso, gente. É muito fácil falar do dia a dia, né? Porque falar de pré-natal é falar da nossa vivência, é falar do dia a dia, então não tem muito. É o que se preparar mesmo. A gente está aqui para compartilhar com vocês o protocolo, né? Tem muitos estudantes que têm, e também profissionais recém-formados, que têm um pouco de dúvida, porque a gente vê, Eduardo, na graduação, tudo muito bonitinho, tudo muito separadinho. E quando você se vê diante da gestante, que você tem que pegar tudo aquilo e transformar numa consulta completa, integral, como você abriu muito lindamente aí a live falando, é que surge o pânico, o medo de errar, o medo de repente Ó, negligenciar. Menino. porque você está falando uma coisa ontem que eu estava assim, de frente para os meus alunos. Tá? Hoje eu não tenho hora para terminar a live, tá, professora Patrícia? Eu estou aqui, ó, a teu dispor. A internet hoje não vai vir com carga negativa, porque eu trouxe uma coisa muito legal para mostrar aqui para o pessoal. Acho que você usa isso aí também, né? E ontem eu falei para os meus alunos, na hora que eu estava lá dando uma aula para eles, explicando sobre semana gestacional, trimestre, né, da gestação. E eu citei assim a minha experiência como enfermeiro recém-formado, né? Eu nunca fui técnico de enfermagem,
eu fui direto para a graduação, e você sabe, quem não é técnico de enfermagem, não sei se você foi técnica de enfermagem, você foi técnica, ótimo. Então, você sabe que a gente que não é técnico, a gente tem muita dificuldade na graduação, né, de pegar alguns assuntos, algumas terminologias. Às vezes o professor não tem aquela didática, pelo menos na minha época, não tem aquela didática de ficar repetindo, né, os termos técnicos. Na minha época não tinha slide, era um negócio que escrevia a caneta e botava assim, tipo retroprojetor, né? Aquela coisa bem antiga. Aí eu falava assim para a gente, na minha época, e a minha professora dessa matéria, né, que era Saúde da Mulher, que é maravilhosa, eu lembro até dela hoje, enfermeira mestranda, doutoranda, Thelma, hoje ela é responsável aqui no Rio pela residência de neonatologia de um dos hospitais de referência no Rio de Janeiro, que é o Fernando Figueira, né? Onde recebe todos os neonatais com malformações congênitas, e ali ela é responsável pela cadeira de residência, né? Dos profissionais que escolhem fazer residência em pediatria e neonatologia. E hoje você tem o exemplo, assim, na aula dela, eu não me importava o que ela estava falando, né? Eu achava aquilo, por que eu vou querer saber isso, né? Então, eu achava assim, desnecessário fazer isso. E quando eu me formei, assim, beirando aos 25 anos, Patrícia, o meu primeiro emprego como enfermeiro foi numa maternidade, numa sala de parto, onde eu era, naquela época, não tinha essa divisão na época, né? Assim, de um enfermeiro ser responsável pelo pré-parto, de um enfermeiro ser responsável pela sala de parto, de um enfermeiro ser responsável pelo repouso obstétrico, onde a gestante fica lá com aquelas complicações aguardando, né? A idade gestacional, e não tinha enfermeiro também, naquela época, responsável pelo berçário. Então, era um único enfermeiro responsável ali pelo setor de maternidade, o outro pelo alojamento conjunto. E quando eu me vi, assim, eu todo eufórico, né? Primeiro emprego, 25 anos, e quando eu me deparei a primeira vez com gestante, uma parturiente, com recém-nascido, veio na hora a imagem dela, na minha cabeça. Né? Na hora veio aqui na minha cabeça a professora Selma, eu falo com muito orgulho sobre ela, hoje eu sigo ela no Instagram, né? Assim, veio na minha cabeça, eu pensei, poxa, se eu prestasse tanta atenção nas aulas que ela dava, né, de saúde da mulher, saúde da criança, hoje eu não estaria passando por esse sufoco que eu estou passando. Na minha época, Patrícia, você vê como eu sou um pouco antigo, eu não tinha campeamento do cordão umbilical, né? A gente fazia a laqueadura do cordão umbilical com umas borrachinhas que era cortada em tesoura e ficava numa solução que diziam ser esterilizante, ele desinfectava. Né? A gente usava lavagem intestinal, fazia tricotomia, isso naquela época, hoje não tem mais isso. Né? Então, eu passei por um processo muito ruim, né? Muito ruim. Naquela época também não tinha essa questão, como eu, você, como os enfermeiros hoje em dia que trabalham na clínica da família, né, na atenção básica, de dar aquela assistência ao pré-natal, de ter essa autonomia ao pré-natal. Então, aí os alunos ontem começaram a me olhar com outra visão e começaram a prestar mais atenção no que eu falei. Eu disse, gente, às vezes lá na frente, você lembrou, se eu tivesse prestado atenção naquela live que eu fiz com o professor Eduardo, fez com a professora Patrícia, né? E deixei a informação passar, porque informação não anotada é informação perdida, ela nunca volta mais para sua mente, né? E você se depara com uma situação onde você tem um ser vivo, né, que é uma mãe, uma gestante, dentro dela tem um bebê, que você é responsável pelos aqueles atos que estão ali, e você não sabe o que faz. E se está no período de expulsão, se você corre para pegar o telefone para chamar um obstetra, para botar a luva, se você pega o bebê, porque ainda naquela época não tinha, a mesa de parto não era apropriada para o nascimento. Ela não se transforma hoje na posição litotômica, levanta as perneiras, bota as cortinas de boxe. A gente levava a gestante respirando em cachorrinho até a sala de parto, e ali poderia nascer a qualquer momento com a gente. Então,
era muito complicado naquela época, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, aí com a modernidade do programa da saúde da mulher, né? Essa questão da atenção básica, o pré-natal, os protocolos do Ministério da Saúde, né, Patrícia, que é muito importante para nós, enfermeiros, sempre estar se atualizando. Eu vou até te mandar aquele protocolo que eu te tirei a foto, depois você me dá esse e-mail, que é muito bom, do ESUS. Muito bom, eu sigo muito aqueles protocolos, muitos cursos que eu fiz pelo ESUS para me atualizar. E a gente vai aí, Patrícia, vai começar aí a falar, né? Eu tô aqui animadíssimo, né? Feliz da vida, não fiz nem a barba, tô aqui todo descabelado, desconjuntar. Botei até a blusa do Mickey, trouxe minha garrafinha do Mickey, ó. Menino! Vou mandar uma pra tu. Ah, já quero. Tu me dá teu endereço depois, já que eu vou mandar pra você. Já pra você fazer. A gente vai fazer... Vou mandar uma da Mini com a blusa da Mini. A gente já faz a live assim, bem bacana, bem padronizado. Patrícia, a sua câmera tá muito focada só nos teus lábios. Aqui tá normal, gente. Deixa eu passar mais. Não tá? Eu acho que tá. Tá muito em cima, muito embaixo? Vê se melhorou. Não, não, tá muito perto, assim, do seu rosto. Não tá assim igual a minha, assim, distante? Aqui pra mim tá. Tá normal. Ah, então tá. Gente. Pra mim tá ótimo. Vendo você e te ouvindo, tá bom. Não tem problema nenhum. Importante esse sorriso aí maravilhoso. Vê se melhorou. Melhorou alguma coisa? Melhorou. Ótimo. Patrícia, de tanto falar com você, eu tô pegando teu sotaque, ó. Teu sotaque. Tu viu hoje? Viu? Viu? Né? Viu? Tô pegando teu sotaque. Antes de começar a live, Patrícia, eu quero deixar uma frase para todos, para mim, para você, para os acadêmicos aqui, para os que já são enfermeiros, tem muito enfermeiro aqui. Eu agradeço muito. Aí, ó, afasta, né? Adriel, eu achei que você chegou. Adriel é um seguidor, um aluno meu maravilhoso, que te segue também, tá? Boa noite para todos. A gente não vai poder ficar falando o nome, gente. Aí, melhorou, viu, Patrícia? Melhorou? O pessoal falando aí, tá vendo? Melhorou. Então, antes vão ajudando aí. Antes de começar a live, eu queria deixar uma frase para todos, para mim, para você, que serve para todos os alunos, todos os profissionais. Eu estou gostando muito, Patrícia. Depois que eu fiz uma live com você, assim, muita coisa aconteceu, né? A gente não teve tempo de parar para conversar, mas assim, eu comecei a postar alguns assuntos muito legais voltados à saúde da mulher. E muitas pessoas têm comentado lá, me chamam no direct, às vezes eu não tenho tempo, você sabe, como enfermeira, a gente não tem tempo, às vezes, aí, ó, afasta o celular. Ai, Jesus! Meu Deus! Gente, olha como tá longe de mim. Olha minha mão aqui, ó. Não sei o que tá acontecendo. Não é o Zoom, não? Rapaz! Ô, gente, essa cadeira eu não paguei, não. Peraí. Olha que o sotaque dela é bom, né, gente? Ó, agora foi. Oxi! Essa cadeira eu não paguei, não, meu povo. Melhorou aí? Melhorou, ótimo, tá ótimo, ó, viu? Valeu. Tá, aí, Patrícia, muita gente me chamou no direct, eu tive isso na minha gestação, o que você comentou lá com a enfermeira Patrícia, eu tive na gestação, e muitas mulheres me relataram que, infelizmente, perderam o bebê por uma iatrogenia, né, por alguns dias, isso é muito ruim, muito triste, então acaba me emocionando um pouco, porque eu vejo que alguns assuntos que a gente fala tá tendo assim, resposta, retorno, não só dos estudantes, não só das pessoas leigas, não só de enfermeiros que são de outras áreas, né? Que tem enfermeira aí que é especialista em curativos e feridas, tem enfermeira que é especialista em sala de imunização, tem enfermeira para tudo que é lado, que entra, nos apoia. Eu acho isso muito lindo, essa parceria de todos. Se pudesse, a gente faz uma live todo mundo junto, cada um de São Paulo, um não sei da onde, e a gente ia fazer uma live, um da Bahia, ia ser aquela live de enfermeiro, assim, ó, maravilhosa. Gente, quem quiser convidar a professora Patrícia, me convidar, sinta-se à vontade.
Né, Meu, Patrícia? A gente meu topa. nome é Pronta, toda hora. O nome da Patrícia é Pronto e eu já estou prontíssimo. Tá É bom? isso? Então, antes de começar a live, eu vou deixar uma frase aqui, Patrícia, que as dificuldades preparam, né, as pessoas comuns na vida para destinos extraordinários. Então, as dificuldades que vêm na nossa vida, que às vezes aparece na minha vida, aparece na vida da professora Patrícia, na nossa assistência, na nossa, ali, no nosso atendimento com o nosso paciente, essas dificuldades que vêm perante a nós profissionais, a vocês, né, que vão se tornar profissionais, que já são profissionais, né, vêm para pessoas, às vezes, que possam ser comuns, né, como nós somos pessoas comuns, mas essa dificuldade, lá na frente, o nosso destino será sempre extraordinário, porque é tão lindo, vocês não têm noção como é tão lindo. Tenho certeza que isso aconteceu com a enfermeira Patrícia, a gente está dentro do mercado e uma paciente chega assim, nossa, fiz pré-natal com você. Ah, ó, meu bebê fez puericultura com você, lembra? Às vezes a gente não lembra, a gente fala, lembro. Como é que tá o seu neném? Né? Ai, tá ótimo, ai, que bom que você, enfermeiro, me orientou sobre aquilo tá maravilhoso, se não fosse você. Então, e essa resposta desse retorno é muito bom, né? Ouvir isso do nosso paciente, do nosso familiar, que deu certo a nossa orientação, que deu certo, a gente está em cima deles, preocupado com eles, e isso é muito bom. Pena que nem todos pensam assim, nem todos têm, né, esse pensamento que eu criei junto com a professora Patrícia, graças a Deus ela botou isso na minha cabeça, da totalidade, da integridade do paciente. Eu amei essas palavras, eu uso elas sempre em tudo que eu falo, né, de totalidade, de integridade. Então, não se sintam frustrados pelas dificuldades, pelos muros de Berlim que vem na sua vida, pelas chuvas de canivete que vem na sua vida. Seja forte, perseverante, lembrando-se que isso é dado à nossa vida porque é permissão de Deus, se Ele permite isso, é porque nós somos capazes de suportar isso. E Ele sabe que lá na frente nós seremos sempre um profissional, uma pessoa sempre extraordinária, e o nosso futuro será sempre brilhante. E eu sempre falei que o profissional que é sábio, que lê, que estuda, mesmo atuante, e sempre está lendo a teoria e tentando ter uma prática melhor qualificada, ele é aquele profissional que edifica a vida do seu paciente em todos os aspectos. Não só do paciente, mas como do profissional, do familiar. Agora, aquele que não é sábio, aquele que não estuda, que tem perante você uma dificuldade que um paciente vem apresentar para você, ele destrói a vida do paciente por uma informação totalmente errada, né? Então a gente tem que ser sábio em tudo que a gente vai fazer, né? Temos que ter base teórica, base prática para saber orientar como seguir, igual a gente vai falar aqui do pré-natal de risco habitual. Agora, se você não sabe o que é um pré-natal de risco habitual, não sabe como conduzir esse pré-natal, toma aquela, eu sempre falo assim, toma aquela palavrinha chá antes de ir para a clínica da família, antes de ir para o hospital. C de conhecimento, H de humildade para saber que você não sabe fazer, pedir ajuda do seu colega, e A de atenção. Sempre. Chá, T de conhecimento, tanto teórico quanto prático. H de humildade para você pedir ajuda. Se eu estou com uma ajuda, eu não vou ter vergonha, porque eu sou enfermeiro, sou professor, de mandar um direct para a enfermeira Patrícia, um zap. Patrícia, eu estou com uma situação assim, por mais que ela esteja lá na Paraíba. Né, como acontece aqui, muitas vezes eu troco formação com outro enfermeiro de outra clínica da família, né, que acontece isso. Então não tenha medo e vergonha e seja humilde. Não fala, não sei fazer, não estou conseguindo fazer esse pré-natal, não estou conseguindo acompanhar, me ajuda. Não estou conseguindo preencher essa caderneta de gestante, não sei nem por onde começar, nunca fiz pré-natal na minha vida. Seja humilde e tenha sempre atenção em tudo que você faz. Tudo que você faz. Né, É Patrícia? verdade. Assim, eu me preocupo bastante porque o estudante, ele tem um hábito, né? Eu costumo falar que é um mau hábito. Ele já vem com aquele pensamento pronto. Ah, na prática a gente aprende. Ah, quando eu for trabalhar, eu aprendo. E aí ele começa a trabalhar e ele vai só mudando as frases prontas. Ah, ninguém nasceu sabendo. Certo.
isso em parte, mas a gente precisa entender, gente, que a melhor escola, além da escola da vida, além da prática, é você fazer um bom aproveitamento dos teus professores, dos teus docentes. Nós temos professores maravilhosos que entram e saem das salas de aula sem responder metade das perguntas que deveriam ser feitas, sem serem provocados. Professores assim extraordinários que não são explorados na sua totalidade. E isso é perca de tempo, sabe? Eu digo muito para os meus alunos que tanto a graduação como o curso técnico, eu brinco com eles, que eu comparo como um joguinho de videogame. Então, jamais você pode usar as disciplinas de forma isolada, assim como a gente não usa, assim como a gente não trata o paciente, como você bem falou, eu amo falar dos princípios do SUS, a gente não pode tratar o paciente de forma isolada, ensinar a sua integralidade, da mesma forma é o nosso curso, seja ele técnico, seja ele superior. Você não deve, eu vou pagar obstetrícia para passar. Eu vou fazer uma prova para eu tirar 10. Não. Você vai precisar dessas informações lá na frente. Para você pagar a obstetrícia, você vai precisar ter passado por fundamentos e ter pago fundamentos de forma satisfatória. Sabe? É um joguinho mesmo, que você vai evoluindo, vai ficando mais difícil, mas que você não pode deixar para trás. Quem já jogou videogame sabe Com disso. certeza. Você vai pegando lá os tesourinhos, as coisas, as vidas, e você vai acumulando. É um quebra-cabeça, na verdade, Porque você vai usar lá na frente. Vai chegar a hora da batalha e você vai precisar daquele negócio que você pegou lá na primeira fase. E com o curso é a mesma coisa. E muitas pessoas realmente você fez uma coisa muito legal. Muitas pessoas não dão muita ênfase a isso e não suga aquele professor, né? A gente está lá na sala de aula, a gente quer ensinar, mas a gente tem que ter a pergunta do aluno. A gente não sabe o que o aluno deseja aprender, até onde a gente pode ir. Né? Eu tento passar o que eu posso passar para eles, como você falou, é muito importante. Para chegar numa obstetrícia, tem que ter a anatomia, tem que ter, né, Patrícia, a fisiologia, tem que ter a semiologia, que é o fundamento de enfermagem, tem que ter de farmacologia, não é simplesmente querer estar na sala de pré-parto e pá! Porque assim... E não entender né? Deixa eu só terminar meu raciocínio. Porque assim, o que eu vejo é que o professor ele perde muito tempo revisando disciplina que já passou. Porque você queria pegar dali para evoluir, o aluno está lá atrás, porque de repente ele faltou aquela aula, ele também não pegou, estava com matéria atrasada, já passou mesmo, deixa para lá. E aí você faz uma pergunta lá de fundamentos, o aluno não sabe. Você faz uma pergunta. Para você fazer uma anotação, que a gente vai falar muito de registro ainda, né, amigo? Nós vamos falar de registro de enfermagem. Como que você vai fazer uma boa anotação se você não tem noção de localização anatômica? Como que você vai ter clareza? E termo técnico. Então, assim, não dá para a gente ir deixando as coisas para trás. Né? O primeiro passo para a gente chegar aqui e falar de uma consulta, e vocês daí que estão estudando, para vocês entenderem, vocês precisam de uma bagagem, sabe? Vocês precisam entender que isso que está sendo falado aqui vocês vão usar lá na frente e que vocês vão pegar referências lá de trás. É um conjunto. Não tem como a gente separar, não tem como você dissociar. Né? Hoje, para a gente ser um profissional, e assim, a enfermagem ela está em evidência mundialmente. Né? Os olhos do mundo estão voltados para nós. Então, a nossa vez de mostrar a nossa valorização, de mostrar a nossa competência, de mostrar que nós somos o poder, nós somos detentores do conhecimento. E para isso, a gente precisa de uma boa formação. Então, assim, os alunos que aqui estão, que estão ainda em formação, aproveitem mais a sala de aula, aproveitem mais os professores, porque quando vocês chegarem lá na frente, quando vocês chegarem na vivência profissional, vão vir outros desafios, sabe? Você vai aprender de uma forma ou outra, mas é muito mais difícil você deixar tudo lá para a prática, sabe? Você deixar tudo para o paciente. Né? Porque quando a gente está com o paciente na nossa frente, um deslize uma vida se vai. E se for pré-natal, binômio, vai mãe e filho. Um dado que você deixou de perguntar, uma observação que você deixou de fazer, um exame que você deixou de analisar,
pode custar a vida de um bebê, pode custar a vida de uma mãe, uma família destroçada, sonhos e tal. Quando a gente está lidando com o pré-natal, a gente está lidando com os sonhos das pessoas, com a vida delas. Com Né? certeza. E a gente tem que ter essa atenção, eu sempre É. chamo muita atenção. Meus alunos, eles sabem da importância que eu dou, da seriedade com que eu trato. É tanto que nesse modo remoto, os alunos muito preocupados com nota, eu sempre digo a eles, gente, esqueçam nota, aprendam. 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 Esqueçam nota, é importante aprender. Deixa eu só dar boa noite, uma médica que acabou de entrar, maravilhosa, obstetra e ginecologista, Patrícia, que está aqui na nossa live. Olha. Doutora Floriza, trabalhou comigo no Getúlio Vargas, trabalha ainda, né? Na clínica médica, mas ela é uma obstetra maravilhosa, ginecologista, está aqui prestigiando a nossa live. Isso é muito legal ver uma equipe médica, né? Aqui na live de enfermeiros, acompanhando e ouvindo, né? Tem vários médicos que sempre, se você for lá olhar, vai ter vários médicos, né, que olham a nossa live e seguem isso também como exemplo, né? E é muito lindo o que você falou, Patrícia. Acho que os alunos não têm que se preocupar com nota, porque nota não diz o seu potencial, né? Se preocupem em aprender, se preocupem em absorver o que o professor está falando. Não se preocupem com nota, né? A gente tem que se preocupar com aquilo que nós vamos dar de melhor para o nosso paciente. E se você for duvidar, né? Duvide dos seus limites, mas nunca duvide do seu potencial. Nunca. Tá? E não tenham medo. É só estudar e absorver aquilo que o professor está falando. E anotar tudo que aquilo que o professor está falando. Te deu dúvida? Pergunta, professora Patrícia. Estou com dúvida nisso. Professor Eduardo, estou com dúvida nisso. Mas é muito ruim, realmente, como a professora Patrícia falou, a gente está aqui naquela aula, por exemplo, a gente está falando aqui vamos iniciar, falar de assistência de enfermagem no pré-natal de risco habitual, a gente pode tocar aqui em algum assunto, como sempre acontece, né, em algum assunto que venha mostrar algum tipo de complicação, né, no primeiro trimestre, no segundo ou terceiro trimestre, que envolva a parte de fisiologia e anatomia, vocês façam perguntas, a gente tem que parar, às vezes, não aqui, mas na própria aula, para estar falando de um assunto de fisiologia ou anatomia, né? Ou quando a gestante vai desenvolver uma toxemia gravídica, a gente fala a palavra proteinúria, o aluno fica como se fosse um peixinho que está no aquário boiando e não sabe o que é proteinúria. Mas cuidado em semiologia, ou fundamento que é terminologia, né? E a gente acaba parando para poder pausa a nossa aula, nosso conteúdo, a gente não consegue seguir realmente para dar a continuidade daquilo. Não é porque a gente não queira, é só um toque. Eu creio que a professora Patrícia falou isso como um toquezinho, para a gente poder parar e pensar realmente. Não tem como eu iniciar um pré-natal de uma primigesta se eu não sei o que é uma primigesta. Né? Não tenho como iniciar o pré-natal se a paciente relata que tem ausência de menstruação e eu não sei colocar na evolução o que é a menorreia. Complicado. Exatamente. Às vezes é muito complicado. Complicado. E a gente tem que ter essa noção do normal. Primeiro, uma satisfação, né? A doutora que você mencionou, que está nos assistindo, muito obrigada, né? Pela honra. Eu tenho uma parceria muito bacana com todos os médicos com os quais eu trabalho. O trabalho em equipe, ele ainda é o que rende mais, né? Rende frutos para nós e rende frutos para aqueles com os quais a gente presta assistência. Então, é sempre uma grande satisfação. Eu tive muita sorte, sempre tive muita sorte, de ter excelentes profissionais na minha equipe, graças a Deus, que tem essa preocupação de trabalhar de forma conjunta. Isso é muito importante, sabe? Discutir caso na hora do almoço, falar de pegar prontuário mesmo para discutir conduta, combinar, e claro, com muito respeito, cada um na sua autonomia, na sua limitação, mas isso é muito bom para a gente, né? Quando a gente pega um profissional que pensa contrário a isso, o serviço fica limitado, né? Principalmente o nosso, que as nossas intervenções, elas são dependentes e são independentes e são interdependentes. Então, muitas das nossas intervenções, elas interdependem do colega médico. Então, essa parceria é sempre muito bem-vinda e eu me sinto honrada pela presença.
Já eu tenho muita honra de trabalhar na atenção básica. Hoje eu trabalho com a doutora Dayana, maravilhosa. Daqui a pouco ela está aí olhando a nossa live. Maravilhosa. Ela está gestante agora. Então, é lindo. Eduarda, o nome da filha dela. E, assim, eu amo trabalhar com ela, amo dividir quando ela sai do consultório, vem no meu consultório, eu vou no consultório dela, a gente tira dúvida. Eduardo, olha só, estou com dúvida nisso aqui, nesse paciente, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer, a gente junta ali, traça a conduta, né? Traça uma assistência qualificada, referencia ele, faz os contatos, liga para a secretaria, liga para a coordenação e tenta encaminhar o paciente da melhor forma. Né, Patrícia? muito bom. A gente tem que fazer uma live sobre isso, né, Patrícia? A vida profissional, nossa, né? É muito bom, de motivação, de entusiasmo aí para os alunos. Como é que foi o meu início como enfermeira, o seu início como enfermeira, né? Mostrar para eles que a gente também teve nossas dificuldades. Muitas. A gente chegou com a dificuldade, né? Muitas. Então é bom falar sobre isso também, né? Muito bom falar sobre isso. Vamos iniciar? Amiga? Nada é fácil. Quando é muito fácil, eu até desconfio. Não foi fácil de jeito nenhum. Vamos sim, né? A gente pode começar, como diria o Matuto aqui na minha região, pelo começo, né? O que seria um pré-natal de risco habitual, né? Durante muito tempo chamado de pré-natal de baixo risco. Né? Aquele pré-natal. Por que baixo risco? Por que risco habitual? Porque risco, seja qual for o acompanhamento, o tratamento ele vai existir, não é verdade? Sempre poderá existir. No caso do pré-natal de baixo risco, ele é aquele que tem ausência, né, de fatores de risco para possíveis complicações, doenças pré-existentes, antecedentes obstétricos, né? Então, assim, aquela gestante que tem um histórico obstétrico já de complicações na gravidez, ou de partos com distócias, ou de partos num período menor de 1 ano da outra gestação. Então, são algumas dos parâmetros aí que nós investigamos, né? Isso tudo feito na primeira consulta. Na primeira consulta, a gente já consegue definir se realmente se trata de um pré-natal de risco habitual ou não, né? Ou se a gente precisa ir referenciar para o alto risco. Quer complementar, amigo? Não deixe não que eu falo muito, pode. Viu? Não, mas como aí a professora falou, a Patrícia, totalmente bem conceituado, totalmente bem alinhado, né? O que é um pré-natal rapidinho. Beijo, Aline. Dá um feliz aniversário pro Jonathan. Eu não posso estar com vocês hoje. É aniversário do meu compadre, meu amigo, porque eu tenho esse compromisso hoje com a enfermeira Patrícia Salé. Eu falei no início, parabéns para ele, minha comadre. Um beijo para você. Um beijo para a Thalita, que está dentro da sua barriguinha. Eu acompanho esse pré-natal, Patrícia, com o maior carinho. Né? Ela sai de outro lugar para fazer pré-natal comigo. Olha. E eu fico muito feliz para estar acompanhando esse pré-natal totalmente evolutivo, maravilhoso. Eu sempre soube que era menina. Sempre soube, desde o início. Beijo, meu amor. Curta a noite com o seu esposo. Então, voltando aqui, enfermeira Patrícia, como você falou, realmente, o acompanhamento do pré-natal de risco habitual, que hoje, atualmente, temos essa nomenclatura de risco habitual, que era antigamente chamado de baixo risco, ele é caracterizado por um atendimento à gestante que não, na verdade, que a Patrícia falou, apresenta fatores de riscos individuais ou demográficos que possam vir e impedir a evolução dessa gestação. Então, como a Patrícia realmente falou, no primeiro trimestre, quando ela inicia o pré-natal no primeiro trimestre, quando ela descobre o pré-natal no primeiro trimestre e vai a uma clínica da família para iniciar o pré-natal, ali pela anamnese, pelo histórico gestacional, que nós enfermeiros temos que ter o ouvido muito apurado, o olhar muito bem observado, não só para a consulta da gestante, mas sim pelas queixas
que a mulher vai apresentar, seu histórico familiar atual, né? A triagem que foi feita dela lá na entrada dela. A gente vai fazer todo aquele questionamento onde demora um pouco essa consulta. A primeira consulta sempre é mais demorada, onde a gente tem que explicar, demora quase 40 minutos, 1 hora para fazer a primeira consulta de pré-natal, porque eu acho que eu tenho como enfermeiro, né, dali, que está ali em frente àquela gestante, às vezes é uma primigesta, primeira gestação, é uma adolescente, é uma primigesta idosa. Eu tenho o dever de orientá-la, tá? De orientá-la o que pode ocorrer, o que não pode ocorrer, quais são as quantidades de consultas que ela vai fazer, quais são os exames que ela vai fazer, quais medicações que ela vai iniciar, a importância do retorno dela na segunda consulta. Ela não pode deixar, então tudo tem que ser explicado para ela, alimentação, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela pode comer, porque hoje em dia as mulheres, Patrícia, estão muito preocupadas e acham que o que elas comem é bom para o bebê. Às vezes não, é bom para ela, mas não para o bebê, né? Às vezes elas acham que o que elas estão comendo, aquela batata frita, aquela pizza, aquele refrigerante, aquele hambúrguer, aquele cachorro quente, é bom para o bebê. Não é nada bom para o bebê, né? O que é bom para o bebê é comida saudável. Então, quando a gente depara-se com uma gestante na primeira consulta de pré-natal, que a gente vê que ela não tem nenhum antecedente, né, relacionado ali durante a primeira consulta de algum tipo de fator de risco, ou individual, ou fator de risco familiar, que vá possivelmente vir a causar algum tipo de agravo de doença gestacional, que possa possivelmente interromper essa gestação ou ter uma alteração materna, nós vamos referenciá-la para um pré-natal de alto risco, que não deve ser acompanhado aonde nós estamos na clínica da família. Nós vamos encaminhá-la, né? E pode acontecer, né, Patrícia, de no primeiro trimestre tá tudo bem, não tem nada. Não tem pressão alta, não tem diabetes, não é tabagista, não usa droga ilícita, não tem nada. Mas quando chega na segunda consulta, pode acontecer no segundo trimestre ela ter aí uma amenorrex prematura, a gente olha a ultrassonografia dela, obstétrica, vê lá uma placenta prévia, né? A gente vê aí um início de uma pré-eclâmpsia pelo aumento da pressão arterial. Isso pode acontecer, né? Só no primeiro trimestre, né, Paty? Às vezes pode chegar no segundo trimestre, ela pode vir a ter algumas alterações. Sim. E se você não prestar atenção, vai. É verdade. Né? Aí a gente tem que estar bem atento a isso. Na primeira consulta, eu sempre costumo dizer que todos esses pontos são extremamente importantes, mas tem um que ele acaba sendo um divisor de água nas consultas subsequentes, que é o estabelecimento do vínculo. Você procurar deixar a gestante o mais à vontade possível para que ela consiga realmente te passar as informações que você precisa. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma gama de papelada para preencher, mesmo no PEC, né? Eu estou trabalhando com prontuário eletrônico já. Mas aí nós temos que a nossa filha espelho, a gente tem o cartão da gestante que deve ser muito bem preenchido, com muito cuidado, né? Nós temos toda aquela parte de anamnese, exame físico, né? Onde você vai estar ali coletando todas as informações. Então, se você não tiver uma boa abertura, ela não vai te passar todas as informações que você precisa saber. E às vezes um detalhe que a gestante talvez não ache que seja importante, para nós profissionais, é estritamente necessário que a gente saiba daquela informação. Então, primeira consulta, eu sei que tem muito papel, eu sei que tem muita coisa, mas procura primeiro deixar a gestante
ali confortável, conversa com ela, olha nos olhos, dá importância para as coisas que ela diz, porque às vezes a gente pergunta e aí vai fazer outra coisa, a gente está lá respondendo, você não está prestando atenção, sabe? Então o vínculo ele não se estabelece. Ela não vai, depois que você estabelece esse vínculo e ela confia, né, as suas consultas ao profissional, o pré-natal ele vai fluir sem nenhuma dificuldade. Sem Perfeitamente. nenhuma dificuldade. Perfeita, vai fluir, porque ela, na verdade, ela cria, na verdade, aquele vínculo com nós, né? Porque os profissionais ali, ela se sente à vontade para falar tudo, Isso. né? Para desabafar tudo, que você não está preocupado em colocar ela logo na. Eu já vi profissional primeiro preocupado em colocar logo na maca, auscultar o BCF, fazer a menstruação da altura uterina. Bom, acabou. Acabou. Mas não olha se é uma gestante que precisa tomar DTPA, se já tomou as doses da hepatite B na última gestação, ou quanto tempo tem, se está imunizado ou não está imunizado, se precisa de reforço ou não precisa de reforço. Às vezes, a clínica da família, a gente tem a disponibilidade dos testes rápidos. Né? Geralmente eu faço na primeira consulta, não marco. Quando fazer, eu faço na hora. O teste, às vezes, dá um VDRL positivo, aí você deixa para lá. Tem um protocolo, né, Patrícia? Para o início da penicilina benzatina, tem aquela questão que você tem que orientar a gestante, que tem que convocar o parceiro para conversar, para fazer o teste rápido, também se ela vai se recontaminar. Então, tem vários fatores. É muita coisa. Inclusive, é preciso que a gente diga que não precisa você esperar uma sorologia laboratorial para dar início ao protocolo. Né? Então, hoje a gente tem que fazer o tratamento o mais precocemente possível, isso é importante. Né? E ainda na primeira consulta, você vai marcar. Eu trabalho com as consultas de pré-natais todas agendadas. Então, quando a gestante vem, eu nunca marco primeira consulta no mesmo dia de consulta subsequente, porque é uma consulta mais demorada, então eu prefiro sempre marcar um horário oposto ou um dia diferente. Tá? Então, eu já peço para o agente de saúde orientar a gestante para trazer o cartão. Tem muita gestante que acha que o cartão da criança, né, não serve mais porque ficou adulto. Gente, hepatite B, né, só para a gente fazer um breve histórico aqui sobre imunização, hepatite B são 3 doses para a vida toda. E eu já vi, eu tive um aluno, né, que foi trabalhar com atenção básica, aluno do curso técnico, e aí ele foi trabalhar com vacina e ficou meio receoso. Eu digo, olha, o que você precisar, você fala comigo, que aí eu posso não ver na hora, mas quando eu ver, eu te respondo. E o que é que estava acontecendo? Havia um pensamento lá nessa estratégia de saúde da família que a mulher tomou 2 doses de hepatite B, se fez 1 ano, se fez 2 anos, se fez 3 anos, teria que começar o esquema porque a dose estava velha, né? Isso não existe. A gente sabe que o Ministério da Saúde ele preconiza é que a gente dê continuidade ao esquema, até porque nós temos a memória imunológica. Né? O nosso sistema imunológico não esquece. Se ele esquecesse, Verdade. A gente ia ter reinfecção aí de virose. Não tem. Tem virose, você teve uma vez, você não vai tê-la novamente. Né? Existem, claro, as exceções, mas a grande maioria dos casos se aplica. Então, é importante que a gente peça que traga o cartão, né? O calendário vacinal da gestante, ele consta de doses de duplo adulto, hepatite B. E a DTPA lá, após entre as 20 e 36 semanas, a gestante pode estar sendo imunizado. E aí, uma vez por ano, a gente tem influenza, né? Que elas também fazem parte aí do grupo prioritário. E todas essas informações a gente já pode dar para a gestante, a gente já pode estar repassando no primeiro dia, porque ela vai ficar mais segura, ela já vai... Por que é importante fazer isso na primeira consulta? Porque às vezes a gestante está com situação vacinal muito atrasada. E aí, talvez você não tenha tempo hábil, às vezes a situação vacinal está atrasada e ela começou o pré-natal tardiamente. Então, você vai ter um espaço muito curto para terminar um esquema vacinal que precisa de prazo. Né? A gente não pode fazer, por exemplo, 2 doses de um imunobiológico em menos de 30 dias. Então, visto isso, quanto antes a gente
está verificando essa situação vacinal da gestante, está encaminhando essa gestante para a sala de vacina e orientando quanto à importância, melhor. Né? Assim, as informações têm que ser passadas para elas, não só o que elas precisam fazer, mas por que ela precisa fazer aquilo, o que é que ela vai estar protegendo, o que é que ela vai estar prevenindo, o que é que ela vai estar evitando, por que isso é importante. Né? Então, quando a gente passa, a gente compartilha, gente, porque a saúde da gestante é uma responsabilidade dela. A nossa responsabilidade, quanto profissional, quanto estratégia de saúde da família, está participando ali. Nós somos protagonistas também, mas eles são responsáveis. Eu não posso tratar da saúde de uma gestante sem a participação dela. Não vai fluir. Né? Então, ela tem que entender, ela tem que participar. Né? Eu não sei, Eduardo, aí aqui no interior a gente ainda tem um problema com o pré-natal do parceiro, ainda assim a adesão ainda é difícil, mas as gestantes, elas são bem assíduas, não costumam faltar consultas, e eu sempre deixo desde o primeiro dia, gente. São 2 palavrinhas mágicas que eu gosto de usar em toda consulta, quem já passou por mim sabe disso. Ela sentou, eu pergunto, você tá bem? Como é que você tá? Antes de qualquer coisa, sabe? Porque às vezes a pessoa vem para a consulta, mas ela quer conversar, mas ela quer falar de algo que está angustiando, desabafar. E eu preciso ter esse canal. E a gente percebe, né, Patrícia, quando ela entra, às vezes, com um parceiro no pré-natal, que ela quer falar algo, mas o parceiro está ali. E eu falo, você quer falar alguma coisa em particular, quer que eu peça sua esposa para sair, sua mãe, para você conversar só comigo? Eu vejo no olhar dela, eu peço, mãezinha, você pode aguardar um pouquinho ali fora? Tipo, você aguarda só um pouquinho ali fora para me conversar com ela, que às vezes ela quer passar algo só para mim, né? E ali eu vou conversar com ela, né? Isso é muito legal, Patrícia, mas a gente não vê muito isso, né? Aqui no Rio, graças a meu Deus, né? As minhas consultas de pré-natais também são todas agendadas. Meu pré-natal é toda terça-feira, pela manhã, junto com o teste rápido. Né? Então, quando tem, tanto faz de pré-natal, eu sempre agendo os pré-natais, primeiro pré-natal, a primeira consulta toda terça-feira, e deixo as consultas, eu mesmo faço a minha agenda, lá ali mesmo, quando termina o pré-natal, eu já marco para ela o retorno, sabendo a idade gestacional, já faço a contagem, quando ela tem que vir, porque a gente vai explicar isso daqui a pouco, e quando é para ir para o médico, quando é para ir para mim, quando é a primeira consulta, eu mando marcar, o agente de saúde marcar. Quando tem que vir um parceiro, eu comunico a gestante, se eu vejo que o parceiro não vem, eu comunico o agente de saúde que vá até a residência, orientar aquele parceiro que o enfermeiro precisa conversar com ele sobre as condições gestacionais da esposa. Porque se ele não vir, eu vou. Não quero saber, eu vou. Eu preciso conversar. Com os dois. Né? Eu preciso conversar com os dois. Não só porque a gente precisa tratar uma coisa que ele também tem que se tratar. Tem outras questões que mexem psicologicamente com a mulher em relação aos hormônios. Às vezes o libido sexual não está muito na aptidão dela, não está mais com vontade, isso acontece muito. Tem mulheres que têm muito, tem mulheres que não têm. Então, às vezes, o parceiro ele não entende. Então, é o primeiro filho do primeiro casal, então, às vezes precisa chamar, e a gente precisa conversar com os dois, né? Fazer aquele apoio psicológico, como você também, que às vezes não é só a gestante, é a saúde da mulher, a saúde do homem, é tudo junto, então tem que chamar o casal. Às vezes ela entra, né? Eu tenho esse péssimo hábito, que eu não acho um péssimo hábito, eu acho que todo enfermeiro deveria fazer isso. Eu sempre pergunto, quando eu faço todos os exames físicos na gestante, sobre a mama. Como está o seu mamilo? Né? Você tem um mamilo apropriado? É para fora, que é o protuso? Deixa eu dar uma olhadinha. Aí ela coloca, expõe a mama e olha, eu explico esse mamilo, ó, vamos trabalhar com ele, porque tem que orientar também sobre a amamentação, né? A importância da amamentação futuramente, né, Patrícia? E o objetivo
né, do acompanhamento, assim, do pré-natal de risco habitual, tanto para o enfermeiro, tanto para o médico da família, segundo lá a portaria do Ministério da Saúde de 2020, diz bem claro que é assegurar o desenvolvimento da gestação, ou seja, da gestante e do feto, e permitir que um parto de um recém-nascido seja saudável, totalmente saudável. Então, o protocolo do Ministério diz que o objetivo de acompanhamento desse pré-natal de baixo risco é assegurar o desenvolvimento dessa gestação, assegurar e permitir que ela venha ter um parto aí sem nenhum tipo de complicação, com feto totalmente saudável, com a idade apropriada para a idade gestacional, um bebê a termo, sem impacto, né? Sem impacto para a saúde materna, inclusive, né, muita gente não entende, inclusive abordando aspectos psicossociais também no pré-natal. E as atividades educativas e preventivas. Não podemos esquecer isso durante a consulta de pré-natal. Né? Tem muita coisa que, Patrícia, eu tenho muita coisa para falar. Nessa primeira consulta, gente, então, assim, já pegando o gancho aí do que o Eduardo está falando, a questão das vulnerabilidades também, né? Nós já identificamos também, você conversa, você já sabe com quem essa gestante mora, né? Porque o que é que acontece às vezes? Às vezes ela ficou gestante e aí foi morar na casa da sogra, né? Ou mora numa casa com mais outros agregados, e isso tem um impacto em toda a vida social dessa gestante que pode vir a ser um problema futuro, né? Tem histórico que de violência, de drogas, de alcoolismo dentro de casa. Então, assim, que é justamente aqueles aspectos sociodemográficos que você falou, né? As vulnerabilidades sociais, que a gente já aborda isso já o mais precocemente possível, porque se a gente precisar ali, já está acionando também outros serviços que venham a trabalhar junto com a gente, né, de forma intersetorial, a gente já está fazendo isso também, porque é um conjunto. Né? A saúde, ela não caminha sozinha. Então, às vezes, a gente precisa do social, às vezes a gente precisa da educação, e assim por diante. Às vezes é uma adolescente, às vezes precisa ler do conselho tutelar, às vezes chega sozinha, tem 12, 13 anos, gestante chegou sozinha para uma consulta, por exemplo. Então, existem inúmeros aspectos aí que a gente precisa ter esse entendimento de como funciona o meio que essa gestante está inserida, e isso, gente, procura fazer o quanto antes. Já ali na primeira consulta, né? Porque tem muita gente que acha que a primeira consulta vai ser preencher cartão, pedir exames. E não é só isso. Né? E não é só isso, porque até porque você vai solicitar o exame e esse exame vai demorar um pouco para você ver o resultado. Demora. E você solicitar exame, você não está resolvendo problema. Você vai resolver quando esse resultado chegar, se der alteração, e aí você vai entrar com alguma conduta. Né? Essa colocação foi muito boa, Silva. Amei. Amei o que você falou agora. Né? A solicitação de exame não vai solucionar o problema dela. De jeito nenhum. Realmente não vai. Né? E é muito bom, assim, entender que a atuação da enfermagem no pré-natal de baixo risco é de suma importância, que nós, profissionais de enfermagem, nós devemos proporcionar o desenvolvimento de medidas, né, favoráveis que visam, de certa forma, a abordagem, né, apropriada às necessidades peculiares ali das gestantes durante essas consultas da enfermagem no pré-natal de baixo risco. Então, a gente tem que possibilitar ainda o monitoramento, né, as saúdes dela e o desenvolvimento fetal, como também o bem-estar da gestante com relação ao qual a enfermeira Patrícia falou,
e viabilizando a detecção precoce de possíveis problemas. Então, porque se a gente a gente vai viabilizar precocemente algum tipo de problema materno, né, e gestacional, ela vai deixar, como a gente falou no início, de ser um pré-natal de risco habitual. A gente vai referenciá-la, porque ela não tem como continuar com a gente na atenção básica. Né? Entrou meu amigo, desculpa, Patrícia, enfermeiro e professor Vitor Moreira, também trabalha aí como enfermeiro na Clínica da Família, enfermeiro obstetra maravilhoso, divide várias lives comigo, não sei se você já viu ele fazendo live comigo, estou aguardando a live dele de dezembro vermelho até agora. Mas, Vitor, me desculpa, a professora Patrícia já me chamou primeiro, já marcamos uma live de registro de enfermagem, já perdeu essa live comigo que ele queria fazer. Entra na fila, Vitor. Fica com ciúme, não. É o meu parceiro de live, né? Eu comecei a fazer live com ele e a gente fomos. E os alunos amam porque ele tem assim a mesma conexão que você tem comigo, por mais que você esteja em outro estado, né? A gente tem a mesma conexão, a gente tem a mesma linguagem. É um professor maravilhoso, é um profissional maravilhoso, né? Você vai adorar dividir uma live com ele, vai amar, porque assim é perfeito. Eu conheci ele e levo a amizade dele para sempre. Então, voltando ao nosso assunto, é importante essa questão da atuação da enfermagem pré-natal, né? E ali a gente consegue proporcionar um bom desenvolvimento de medidas favoráveis para aquela gestante, a gente consegue monitorar ela totalmente, evitar agravos maternos e evitar futuros agravos fetais. A gente tem que viabilizar a detecção precocemente de alguns de possíveis problemas que podem haver nessa gestação. E como a gente sempre falou, e estamos falando aqui, se tem esses problemas na gestação, seja no início do primeiro trimestre, seja no final, seja no terceiro trimestre, tem que referenciá-la. Tá, queridos? Ela não pode continuar com a gente, por mais que não tem como ela ir, por mais que ela vai reclamar que não tem como, você tem que explicar para ela o porquê. Por que não pode continuar ali com a gente? Por qual motivo? Por que você está encaminhando ela para uma maternidade de alto risco que vai aceitar ela, né? Vai tentar acolhê-la da melhor forma? Eu, geralmente, Patrícia, eu sou chato, eu ligo para a maternidade, né? Para ver se ela foi. Quando eu vejo que essa conta referência não tem um bom retorno, eu ligo. Né? Eu tenho, assim, aqui no Rio, eu tenho uma conexão muito boa com alguns enfermeiros amigos meus obstetras que trabalham na assistência ali na sala de parto e de pré-parto. E alguns médicos também. Então, quando eu já vejo que eu tenho uma gestante que tem algum problema e precisa ser referenciada, que eu vejo que na regulação está demorando um pouquinho, eu pego o telefone, ligo para esse amigo enfermeiro que trabalha nessa maternidade, que, claro, que é a maternidade que possa aceitar essa gestante aqui do município, ligo para esse amigo meu obstetra, médico, se tem como encaminhar para lá. Ele, não, manda para cá, Eduardo, manda uma cartinha, um recadinho com o seu nome, manda me procurar, que eu vou receber ela. Porque às vezes ela tá... Eu já peguei gestante que chegou no 42 semanas que primípara, que não, primigesta, que não, ele não entrou em trabalho de parto. Então, às vezes, tem que ir para a maternidade, fazer uma cardiotocografia, uma avaliação de uma ultrassonografia, ver se vai induzir, se não vai induzir, se vai ser humanizado. Aí eu pego o telefone, doutora tal, enfermeiro tal, está acontecendo isso. E aí, manda vir aqui, Eduardo. Aí acaba internando. Aí, às vezes, a enfermeira, as amigas minhas, postam lá no status o cartão de pré-natal todo assinado com o enfermeiro Eduardo, assim, ó, as consultas. Que bonitinho, Eduardo. Assim, que bonitinho. Agora você continua aí, querida, ajuda ela a evoluir. Então, é muito importante. E eu queria entrar nos tópicos aqui, Patrícia, se você permitir. Quer falar alguma coisa sobre isso que eu falei?
Eu acho que você vai precisar reiniciar, porque e a gente poderia seguir um roteiro pegando justamente o É, gancho. Primeira consulta, os exames, quais exames, para quem está ainda é, aí. Porque assim, a gente tem muito profissional, mas a gente também tem muito estudante. Então, se a gente ficar eu anotei tudo. indo lá e voltando, de repente alguém pode ficar meio perdido. Então, acho que a gente faz um roteirinho É, bacaninha. A gente pode voltar falando dos exames, assim, principalmente o porquê de cada exame e quando a gente identificar. Uma coisa que eu percebo, às vezes, que alguns profissionais têm um pouco de dificuldade na questão da interpretação do exame. Não é? Porque às vezes a pessoa quer pegar o exame e olhar ali pelaquela referência. Gente, se aquela referência ali do lado fosse tudo, o paciente já olhava de casa, porque ele já fazia a comparação e se tivesse ali tudo batendo, estava tudo certo. Mas é, existem algumas peculiaridades no exame que a gente precisa ter uma visão mais profissional para saber orientar. Não é? No caso da gestante, por exemplo, você pega um hemograma completo aí de uma gestante, você visualiza uma neutrofilia, por exemplo. Numa pessoa numa condição normal, poderia ser aí um processo infeccioso, algo aí que precisasse de um tratamento mais importante, de repente na gestante é fisiológico, a não, gente eles não sabe fazem isso. que existe o aumento. Então, assim, existe algumas peculiaridadezinhas nos exames que a gente precisa ter um olhar mais especial voltado, né? Porque às vezes eu vejo que tem essa coisa viciada de olhar só para aquela referência ali e às vezes passa coisa importante, passa coisa despercebida, né? Outra preocupação que eu tenho é com relação ao exame na hora errada. Assim, às vezes se pede, porque o que é que acontece no exame quando ele é feito 100% pelo SUS? Pelo menos aqui a gente tem esse problema. Então, é uma referência que eu precisaria, por exemplo, por volta de 20 semanas, a gestante chega com 30 e poucas semanas com aquele exame. Então, não vai ter a mesma referência para mim. Ou então ela chega muito cedo, ela chega lá por volta de 14, 15 semanas, e aí, depois da 20ª semana, eu precisaria daquela referência, ver como que está, por exemplo, a hemoglobina dessa gestante, e a gente sabe que a partir do segundo trimestre é quando realmente acontecem aí as anemias mais recorrentes, e de repente ela ou trouxe cedo demais ou vai trazer mais na frente, e isso deixa o profissional com um pouco de dificuldade para fazer as consultas. Não sei se você passa por isso aí. Aqui a gente passa. O que você falou é muito importante, porque os profissionais, de forma em geral, eles sempre se baseiam, né, nos exames laboratoriais só do início. Eles não se preocupam em pedir outros, repeti-los. Eu gosto de repetir, Patrícia. Eu Deve. gosto de repetir, eu repito, que às vezes a gestante tem um processo anêmico, que isso acontece ali o início de uma ITU, né? E se a gente não orientá-la sobre a ingesta hídrica, sobre alimentação, sobre essa higiene íntima, essa infecção urinária ela se torna repetitiva. A gente sabe que a infecção urinária ela gera um parto prematuro, gera várias complicações. Eu Eduardo, particularmente, né? Eu gosto de repetir os exames laboratoriais pelo menos umas 3 vezes. Eu gosto dessas referências quando começou do início, o valor que estava o hematócrito, hemoglobina, as plaquetas, leucócitos. Uma coisa que eu já peguei, Patrícia, de uma gestante que iniciou o pré-natal com outro profissional, tá? Não sentiu, se segura. Primeira gestação, é horrível falar isso, mas se sentiu insegura, e o agente de saúde chegou até mim e falou, enfermeiro Eduardo, está acontecendo isso com a minha gestante, ela está nervosa, ela está insegura, ela pode vir numa consulta de pré-natal, mas por quê? Ela faz acompanhamento com quem? Aí eu sempre pergunto, com quem? Com fulano. Eu vou assim, tá, mas deixa eu perguntar primeiro ao profissional, porque eu vou chegar, Patrícia, desculpa, mas tem um agente de saúde da sua equipe que pediu uma gestante que acompanha com você para vir fazer pré-natal comigo, iniciar comigo. Teria algum problema? Você se incomodaria? Não falaria? Eu não falo que a paciente está insegura. Você se incomodaria? Não, Eduardo, pode fazer. Eu não ligo.
Aí eu pergunto, se você fala, não, é só minha, tá? Eu não só com você. Eu gosto de perguntar porque não é minha. É de outra área, é de outra microárea, é de outra clínica da família. Não é comigo. Então veio para mim, e essa interpretação é muito legal você falar, porque tem muita gente que confunde IgG com IgM, e fala que a paciente está com rubéola, e isso dá um problema. Dá um problema. Eu já tive um atrito profissional, né, dentro do consultório com relação a isso. Um atrito profissional mesmo, assim, deu contar até 10, fica ali no Salmo 40, respira até fundo, mas chegou uma hora que eu falei assim, Senhor, vou pro 71 porque eu não estou mais aguentando. Aí fui lá e pá, falei. Falei, porque eu acho que a gente tem que ter uma conexão, né? A gente tem que ter uma conexão. Você não pode chegar e falar para a gestante que ela está com rubéola. Você não está conseguindo interpretar ali o IgG e o IgM, você assusta, ela vai para casa louca. Primeiro filho louca, o médico falou, o enfermeiro falou que eu tô com rubéola. E, gente, dá um problema até a paciente chegar, a gente explicar para ela, né, sobre essa cadeia imunológica. Ai, paciente. É bem interessante isso que você está falando, porque tem também a questão da ausculta. Se a gente for para a literatura, você lê bem bonitinho, né? Porque teoria, gente, é uma coisa prática e a outra tão diferente. Aí você vê lá bem bonitinho que a partir de 12 semanas, com Doppler, você já consegue auscultar e chega a gestante, já cheinha, sabe? Com aquela barriguinha, porque barriga de primeiro trimestre, gente, se vier grande, é gordura. É gordura. É gordura. É gordura, não tem crescimento uterino. Não é? Não. Então, o tecido adiposo, ele dificulta a ausculta um pouco e às vezes a gente não consegue. É tudo bonitinho lá no papel, mas não consegue. Então, o que é que eu sempre costumo fazer? Eu oriento a gestante antes. Olha, nós vamos realizar a ausculta. Sempre eu faço depois da 16, porque 12 eu já desisti. Certo? 1 em 1 milhão que você consegue auscultar alguma coisa. E ainda bem você não consegue contar, porque é muito instável a posição. E aí você sabe que tem um batimento ali, mas você não consegue auscultar ritmo e tudo. Então, assim, você deixa a gestante não vou comentar. Angustiada. Não vou comentar isso. Deixa... Não vou comentar. Você quer que eu comente? Comenta. Não. Comenta. Eu tenho meu aparelho de sonar. Eu mesmo tenho o meu. Né? Eu tenho da clínica da família, né? A gente sabe que hoje em dia abonou o estetoscópio de Pinard, pelo amor de Deus, gente. Tá? Ai, com sonar, tem um sonar a gente Doppler. sofre, imagina com o Pinard. Imagine com o estetoscópio de Pinard, né? Eu já vi, Eduardo, não estou mentindo, com esses olhos aqui lindos, que a terra onde há de comer. Estou lá na mesa, ajudando o profissional a fazer o pré-natal, porque quando eu vejo que tem uma dificuldade, eu entro para ajudar e pergunto, quer me ajuda? Aí eu, às vezes, fico na anotação, porque eu gosto de ficar na anotação, porque tem muito profissional que esquece de botar ADUM, ADPT, se é gravidez única, se é habitual, se não é habitual, a escolaridade, o peso, a idade, não sabe preencher esse gráfico. Aí eu sento. Então tá, pode examinar. Você está sentado, você está vendo que aquela ausculta é a placenta. Você está vendo que aquilo ali é a aorta abdominal da gestante. Mas ele está falando para a gestante que é o batimento do bebê. Aí você fica com aquela cara que tipo... Você já viu isso, né, Patrícia? Tipo, não vou falar nada, vou ficar quieto. Ou quando não tem paciência, que eu já vi, que a gente sabe que é só a partir de 12 semanas, eu deixo também isso bem claro, para ele não tem como ouvir agora, só pela ultrassom você vai ver lá bonitinho, mas no aparelhinho aqui da clínica não tem como ouvir, querida. Tá? Só a partir de 12 semanas, né?
essa questão do excesso de tecido adiposo, tem até a dificuldade da percepção dela no movimento fetal, na palpação, a gente não consegue fazer palpação fetal na manobra de depósito corretamente. Então, eu explico bem claro, né, que não tem como fazer. Eu já vi isso acontecendo, né, e a gente fica se deparando, fico quieto, não me pronuncio, me calo. A gestante, às vezes, está com 28 semanas, você sabe que dá para ouvir pelo sonar, mas tem profissional que não tem paciência de deitar, fazer a manobra de Leopoldo, olhar a ultrassom, ver a posição fetal, ver o dorso, fazer a manobra de Leopoldo, não quer ficar lá. Não tem paciência, desiste. Ah, olha o que eu já vi. O neném está dormindo. O coração parou quando ele dormiu, olha. Não, está dormindo. Então, é um assunto, assim, que gera um pouco de polêmica. Acho que muita gente que está assistindo essa live já passou por isso aqui, que eu e a Patrícia estamos falando, já viu isso acontecer. Né? Mas eu acho que é uma live que a gente tem que... Quando está bem no início, né? Assim, a primeira vez que eu vou escutar, eu gosto sempre de falar para ela, digo, olha, vamos escutar, mas pode ser que a gente não consiga, sabe? Porque o que é que eu já vi acontecer? Encaminhar a gestante para a maternidade porque não escutou. Com 16, com 18 semanas. A literatura diz que a gente escuta, gente, mas não são todas. Nós temos que entender que o ser humano é singular. Então, de uma gestante para outra, vai ter uma diferença grande. Não é? Porque às vezes você pega... Eu já peguei gestante com 100 quilos, com 120 quilos. Não dá para a gente fazer essa escuta. E outra... Eu acho que aquele acadêmico do 12/8, você já deve ter pegado aluno assim, né? Ele não foi aferir pressão, ele não ouviu nada, mas ele taca lá um 12/8 e vai embora. Eu acho que esse aluno do 12/8 é aquele que coloca que auscultou sem ter escutado. Isso é um problema também, sabe? Porque muito grave. A gente já pegou gestante de chegar na maternidade com óbito intrauterino de, tempos, e tá lá no cartão, né, na consultinha, bonitinho, que foi auscultado, né? Já assim. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita honestidade com o que você preenche. Quando a gente estiver falando de registro, a gente vai tocar muito nesse assunto. O teu registro tem que ter clareza, ele tem que ser fidedigno. Realmente. Sabe, se você não auscultou, não coloca que auscultou. Sabe? O pé te ajuda. Sabe? Você está conseguindo, né? Exatamente. E a gente trabalha muito assim. Sabrine, o nome da médica, que divide comigo, né, todas as consultas. Ela é uma pessoa muito assídua e amante assim, do pré-natal. A gente faz o ping-pong. Não todas as gestantes, independente do trimestre, elas passam um mês com ela e um mês comigo. Quando está na quinzenal, 15 dias lá, 15 dias cá, e na semanal da mesma forma. A gente faz esse ping-pong, que é muito bom, mas a gente não mede distância para um ir na sala da outra quando a gente precisa de uma segunda opinião. Claro. Sabe? Isso não vai te diminuir em nada. Sabe? Não vai te diminuir, pelo contrário, aumenta a tua parceria com o teu colega e vocês juntos vão ali fazer uma conduta mais acertada, né? Porque às vezes realmente a gente não consegue, não está ali conseguindo, o outro vem. Isso é igual pulsionar a veia, gente. Você fica muito em cima do paciente ali focado. Às vezes você pulsiona uma, duas vezes, aí teu colega veio do lanche, veio lá de fora, tá bem despreocupado. Quando ele bate o olho, ele vê uma veia que você não viu, ele sente uma veia que você não viu da primeira vez, ele pega. Isso não quer dizer que ele é melhor do que você. Ele viu por outro ângulo. Isso acontece, sabe? Eu nunca tive problema para pedir ajuda. Eu vou buscar lá fora. Eu também não. No hospital, eu peço. No hospital tem um que ele, olha, todo mundo está atrás dele. Teve dificuldade com acesso, vamos buscar a Janaílton. Lá na urgência. Pronto. Se ele tiver de plantão, tá feito. Eu também. Eu mesmo na clínica da família, como eu te falei anteriormente, eu mesmo na clínica da família também ligo para minha amiga enfermeira Roberta, que é enfermeira pediatra, né? Trabalha no Hospital Geral aqui de Bom Sucesso, trabalha no Hospital Menino Jesus. Ligo, Roberto, está acontecendo isso aqui na puericultura, eu tô com um bebezinho de 1 mês e pouco. Outro dia eu tive que ligar para uma pediatra, amiga minha, que é cirurgiã pediátrica,
eu nunca vi aquilo, tirei foto, filmei, mandei para ela, porque eu nunca vi essa hérnia, assim, umbilical desse jeito, com um mês e pouco, eu mandei para ela, e a mãezinha ali, calma aí, que ela vai me responder, peraí, que eu tô com dúvida também. Eu ligo, ligo para todos os obstetras, às vezes estou com uma dúvida naquela ultrassom, tiro foto, me orienta aqui. Às vezes está eu e a doutora Daiane, a gente está com dúvida, peraí, doutora Daiane, que eu vou ligar para fulano. Peraí, aí a gente começa ali, a gestante fica lá, e eu perturbo. Que eu quero a resposta para dar para ela. Sim. E eu falo bem claro, eu estou com dúvida, peraí que eu vou te orientar, que eu estou com dúvida. Né? Mas a gente vai sentar aqui, vai tirar essa sua dúvida e vamos te dar um destino do que fazer. Você não vai para cá assim, uma orientação. Você vai com orientação. Né? Isso é muito legal, a gente ter essa humildade de conhecer. Né? Patrícia, eu não estou gravando o tempo, tá? Eu já me perdi também no tempo. A gente vai viajando e se perde em geral. Porque na verdade, desculpa, Patrícia, eu fiz um roteiro, mas assim, quando eu chego perto de você, a gente começa... Gente, a gente viaja, vai embora. Porque você vai falando, eu vou falando, você vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Não é aquela. A gente não tem, gente, para vocês entenderem, eu e Patrícia, a gente monta o tema, mas a gente não liga um para o outro antes, vamos falar só isso, isso. Não. Eu já fiz live com pessoas, tá, vamos falar só isso. Ou então a pessoa fica assim, ó, me pergunta isso, acabou. Tá bom. Eu e Patrícia, a gente não tem esse roteiro, um perguntando o que vai perguntar, o que vai perguntar. A gente vai falando as experiências dela, falando as minhas, a gente vai. Mas hoje eu creio que a gente precisa de um roteiro, né, Paty? Porque a gente está, às vezes a gente vai lá, vem cá. E quando a gente começar a entrar na primeira consulta de pré-natal, segundo a portaria do Ministério da Saúde, que é 517, de 1º de junho de 2000, você vai saber o que o Sistema Único de Saúde tem que dispor para essa gestante na primeira consulta, que é a obrigatoriedade do SUS. Os exames. A live bem produtiva, gente, tá vocês vendo? podem Quando perguntar, viu? Vocês podem perguntar, participem. À vontade. Fiquem à vontade. Pode, porque só ouvindo, não. Perguntem também. Tá? Mas não perguntem agora, perguntem na segunda live. Né? Porque aqui na primeira live a gente está igual o Faustão, faz ao vivo. Né? A gente está fazendo ao vivo. Né? Quando eu entrar de férias, eu juro, Patrícia, que eu vou na Paraíba. Te espero. É perto de Natal? Olha, perto não é. Mas de repente a gente pode até se encontrar em Pipa, quem sabe? Eu gosto muito de ir a Pipa também. Eu falei para você que meus tios paternos e maternos, meus avós paternos e maternos de Tibau do Sul, ali pertinho de Goianinha, pertinho de Pipa. Gosto muito. Vamos lá comer um camarão, tomar aquela água de praia. Meu nome é? Pronta. E eu tô dentro. Então vamos cá. Vamos reiniciar a próxima live ou você quer continuar aí? Porque se a gente continuar, creio eu que vai parar. Sim. E, né, a gente podemos continuar como, Patrícia, na próxima live, já iniciando, eu falando da portaria 517 de 1º de junho de 2000, onde a gente cita, a portaria diz lá o que dispõe, e você pode entrar aí com os exames solicitados nas primeiras consultas. Sim. Quais são os exames? Aí a gente debate a ultrassonografia, por que tem que fazer a transvaginal, quando pede a translucência nucal, quando pede a morfológica, porque tem esse probleminha também, né? Sim. Tem gente que pede a morfológica na idade gestacional incorreta, e quando ela vai fazer o ultrassonografista médico fala assim, não está na idade gestacional de fazer. Aí volta a gestante, coitada, enfermeiro, doutor. Aí perdeu a morfológica, perdeu a translucência local. Tem essa questão também, Patrícia, do ácido fólico, do sulfato ferroso, que muita gente tem
Sim, sim, eu quero muito né? falar Que é o suplemento sobre. vitamínico. Muito falar sobre. Vou deixar você falar sobre Até porque isso. o próprio protocolo, ele é muito dinâmico, ele varia muito de serviço para serviço, né? Eu É. gosto muito desse assunto, eu acho bacana. Também gosto, eu gosto muito, né? Eu costumo dizer assim, eu particularmente, assim, quando eu pergunto para a gente, você tem condições de comprar um suplemento vitamínico? Quer dizer para mim, sim, meu marido consegue comprar, que aqui, aqui pelo menos eu não tenho esses problemas, né, Patrícia? Ah, então eu não vou te passar os fatos da hoje. Aí eu já entro no outro, né? Que não é disponibilizado pelo SUS, ela tem que comprar. Agora, se ela não tiver condições de comprar, eu vou dar aquilo que o SUS oferece para ela. Eu acho que o fato ferroso. Cri. Os fatos ferrosos e até que tem que ter muito cuidado também com a própria ingesta, né? A gente sabe que o ferro ele se acumula muito nos órgãos, né? E você tem E que a ver, constipação que ela tem, é bem por causa complicado. de ferro, né? A gente pode iniciar a próxima live, pessoal, assim, parte 2. Eu e Patrícia falamos aqui o que é um pré-natal de risco habitual, que antigamente era chamado de alto risco. Eu falei um pouquinho, assim, da assistência, né, que o profissional de enfermagem tem que proporcionar no desenvolvimento ali das medidas favoráveis na gestação, visando ali uma abordagem aprimorada para o desenvolvimento da gestação, durante a consulta da enfermagem, possibilitar, né, na verdade, o monitoramento da saúde e desenvolvimento fetal, né, evitar a vulnerabilidade, ali, a peculiaridade, tentar monitorar, viabilizando a detecção de precoce de possíveis complicações nessa gestação. Eu falei um pouquinho do objetivo do acompanhamento do pré-natal, né, que para a gente assegurar o desenvolvimento dessa gestação, permitindo aí um parto recém-nascido bem adequado, com peso adequado, com a idade gestacional totalmente adequada. A Patrícia falou desse vínculo, né, do profissional com a gestante, muito lindo o que ela falou, mas eu acho que a gente agora vai entrar na parte mais técnica, né, Patrícia? Isso, Né? exatamente. Aí, exatamente, aí vai ficar muito legal. Eu entro falando da portaria, se você quiser, né? O que a portaria dispõe, né, para a gestante. Aí você entra nos Ótimo. exames laboratoriais que tem que ser solicitados. Aí você pode entrar na questão do início do sulfato ferroso, do ácido fólico, por quê, quando não, quando sim, quando pode, o que não pode, o que você acha favorável, o que você não acha. E eu falo das ultrações, aí mostro aqui, ó. Não sei se aí é assim, Patrícia? Sim, É assim? é sim. Do Ministério É. Universal, né? E é muito bonitinha. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, Patrícia. Tem muita gestante que faz pré-natal em rede privada que a caderneta não é assim, né? E aqui a gente tem, né? Tão linda, né? Tão linda, né, Patrícia? Eu acho tão lindo. Aqui todas as consultinhas que a gente preenche, né, Paty? Ó, e assina, bota as observações. É muito lindo. A gente pode depois falar um pouquinho sobre isso. A Patrícia, que é muito boa de arte, de design, né, com o negócio de stories, assim, eu não consigo ficar, gente, não sei o que, a ponta aparece um negócio assim, toque. Eu tava falando isso com a funcionária minha, gente, me ensina a fazer isso, olha que ela faz, e aparece a palavra aqui embaixo. Eu não consigo. Por quê? Aí você bota lá, o que vocês desejam fazer na próxima live, uma enquete. Eu, gente, como é que ela consegue? Eu não consigo fazer esse negócio. Eu tô lembrando Não consigo. do arrasta pra cima das lives. Ele, E... olha! Quem? Todas as lives. Agora eu vi que você tá colocando suas lives e tá colocando lá, né? Porque você sabe que tem como colocar o link pra pessoa arrastar e ir Arrasta pra direto cima. pro link. Eu aprendi agora. Mas você faz tão bonitinho que eu acho que você depois poderia colocar, assim, a gente fazendo um vídeo, eu mando para você, explicando uma página disso aqui, aí você vai e bota. Que você faz tão lindamente e eu não tenho essa arte.
A gente vai se Entendeu? completando, a gente vai se completando, vai dando É. certo. Então, vamos terminar essa live aqui, parte um. A gente entra na parte 2, que eu acho que vai ser magnífica, tá? Magnífica. A professora Patrícia, ela consegue fazer coisas que eu não consigo, que ela pega isso aqui, que eu tô falando aqui, tudo essa live aqui, ela bota lá os stories. Gente, como é que ela conseguiu isso? Esse celular dela veio dos Estados Unidos. Por quê? Alguém te ensina? Tá aí te ajudando? Às vezes minha filha me ajuda. Ah, não tem ninguém aqui não. Mas até que eu tô bem, né? Tá dando certo. Gente, essas artes que você faz, eu fico pedindo os outros, por favor, constrói minha professora Marcinha, faz pra mim, minha foto com fulano, bonitinho. Aí tu faz isso, ó, em 2 minutos, já mandou. É o que isso, gente? A de registro tá perfeita, você vai amar. Só falta a data. Gente, ó, vocês podem A data que perguntar, você viu? tá. Vocês fiquem à vontade, fiquem caladinhos Pergunta. aí, não. Vamos participar. É, Pra gente, faz a gente pergunta. deixar o negócio bem dinâmico. Porque fica legal. Fica. Porque assim, vocês perguntando, vocês fazendo perguntas, né? A gente vai parando para responder, porque às vezes você está morando num estado onde o protocolo é diferente do Rio, é diferente de onde da Paraíba, onde a Patrícia trabalha. Sim. E a gente pode discutir isso, essas perguntas. É muito legal isso. Então podem perguntar, ficar à vontade, tá? Qualquer coisa, a Patrícia vai deixar lá nos stories dela. Vocês podem colocar as perguntas e a gente depois para um dia só para responder. Sim. Né, Patrícia? Eu faço. A Patrícia, não sei se ela vai ter tempo de parar. Paro. É porque a nossa vida é muito Eu tô corriqueira. entrando de férias, né? Professora de férias não quer guerra com ninguém. Eu vou ter bastante tempo para isso. Aí você tá pronta. Meu nome é pronta sempre. Olha, tu não tem vida. Então tá, eu vou salvar aqui, vou beber uma água, vou recompor. Uhum. E a gente entra em 2 minutos, pode ser? Pode ser sim. Já deixa a sua pergunta anotada e faça a sua pergunta para a gente, que a gente vai tentar parar um pouquinho e responder a vocês sem nenhum problema, tá? Daqui a pouco eu sei que vai estar chovendo curtida lá e visualização no Instagram, que eu sei disso, que vocês ficam de madrugada só assistindo a Patrícia e anotando, e vai lá no nosso direct que eu vejo, fazer comentário. Aí eu tenho que parar, Patrícia, eu sabe quando acaba essa live. Eu sei no seu direct, porque no meu... Eu fico, verdade. gente, deixa eu dormir para perturbar um pouquinho a Ok? Vou salvar? Pode? Pode salvar? Ih, gente, eu acho que a internet da professora Patrícia caiu. Caiu. Caiu, mas eu vou salvar a live, tá? Vou deixar salva e a gente vai entrar daqui a pouquinho, tá bom?